Curso completo de programação em Delphi, módulo 1, lógica de programação. O meu nome é Jailton e vamos então dar início ao nosso curso que tem como objetivo fazer de você, que não tem nenhum conhecimento em programação, nós queremos transformá-lo em um programador. Para isso, nós só precisamos que você se dedique bastante, que você estude, faça os exercícios e todos os conhecimentos que você precisar, o nosso curso com certeza vai dar a você. Então vamos começar o nosso curso conhecendo primeiro o que é uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação é um conjunto de símbolos, comandos, identificadores, caracteres, ASCIIs e etc. e regras de sintaxe que permitem a construção de sentenças que descrevem de forma precisa ações compreensíveis e executáveis para o computador. Então você tem um conjunto de símbolos e um conjunto de regras. Esses símbolos e essas regras vão formar um conjunto de ações que vão ser compreensíveis e vão ser executadas por o computador. A isso nós vamos dar o nome de uma linguagem de programação. Um detalhe é que esses símbolos eles podem ser comandos, identificadores, caracteres ASCII e etc. Dentro dos caracteres ASCII nós temos toda aquela tabela ASCII que você já conhece e se não conhecer, nós vamos mostrar no futuro o que vem a ser essa tabela. Então, juntando esses caracteres, esses símbolos, com as regras de sintaxe, você vai ter uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação é uma noção formal para a descrição de algoritmos que serão executados por um computador. Então, você vai ter também a descrição de algoritmos. O conceito de algoritmo eles está bem ligados à programação, aos que dizem que programar é escrever algoritmos. Os conceitos de algoritmos nós vamos ver no próximo tópico. Por enquanto, vamos tentar descrever o que vem a ser a linguagem de programação. Então, como todas as notações formais, uma linguagem de programação tem dois componentes, a sintaxe e a semântica. A sintaxe e a semântica, elas são regras básicas para a formação da linguagem de programação. A sintaxe consiste em um conjunto de regras formais que especificam a composição de programas a partir de letras, dígitos e outros símbolos. Por exemplo, regras de sintaxe podem especificar que cada parênteses aberto em uma expressão aritmética deve corresponder a um parênteses fechado e que dois comandos quaisquer devem ser separados por ponto e vírgula. Uma linguagem de programação, como qualquer outra língua, ela é regida por regras de sintaxe. No português, nós temos, por exemplo, o que vem a ser um objeto direto, o que vem a ser um sujeito, predicado. Então, são regras de sintaxe que vão compor a língua portuguesa. No inglês, tem as suas regras de sintaxe, o espanhol também tem. Então, toda a linguagem tem as suas regras que vêm a dizer como as coisas funcionam. Por exemplo, se você fizer algum comando usando a linguagem Pascal e não colocar o ponto e vírgula no final, na hora que você for executar o programa, o compilador vai dizer que há um erro de sintaxe. Por quê? Porque o programa entende que para você finalizar um comando, você tem que finalizá-lo com ponto e vírgula. Já está predeterminado essa regra para o compilador. Toda a linguagem ela é regida por essas regras. Para cada função existe uma regra específica. Se você, por exemplo, quer uma estrutura de saída de dados, todas as estruturas de saída de dados elas vão retornar valores do tipo texto. Então você tem que colocar entre aspas, se você quer digitar um texto, você tem que colocar entre aspas dentro da estrutura de saída. Às vezes, usando o algoritmo, por exemplo, você pode usar isso com a palavra escreva, em outras regras usa a palavra imprima. Numa linguagem de programação como Pascal, você já vai usar a palavra write e assim sucessivamente. Então, a sintaxe vem a ser as regras que vão compor a nossa linguagem. Toda a estrutura, todo comando, se você vai fazer um comando de repetição, tem a regra de sintaxe que vai determinar aqui. Se você vai atribuir um valor a uma variável, então cada linguagem tem a sua sintaxe que forma isso. Por exemplo, na linguagem Pascal, para você atribuir um valor a alguma variável, você usa dois pontos e igualdade. Já na linguagem VB, por exemplo, você usa só a igualdade. Na linguagem C, você também só usa a igualdade. Quer dizer, algumas coisinhas vão mudando de acordo com a língua. E também nós vamos ter as regras de semântica. As regras de semântica, elas especificam o significado de qualquer programa.
sintaticamente válido escrito na linguagem. Então, a regra de sintaxe, a forma sintática, é o significado. O que aquilo significa? Como é que eu posso fazer isso? É válido? Então às vezes você tem alguns comandos que está sintaticamente correto, mas está escrito de forma semântica errada. E esses, quando estão a forma semântica errada, esses erros são mais difíceis, inclusive, de se encontrar. Erro de sintaxe, o compilador nem deixa, às vezes, passar, mas as regras de semântica, às vezes, passa e fica despercebido. O nosso curso, ele trabalha de uma forma, no conceito de lógica de programação, de que você, independe de linguagem, você vai aprender a programar. Quando se estuda lógica de programação, você não tem uma regra, uma linguagem específica. Você não estuda lógica de programação para C, lógica de programação para Delphi, lógica de programação para Pascal. Não existe isso. Lógica de programação é básica para qualquer linguagem. Então, se você entender todo o nosso curso de lógica, você estará apto a programar em qualquer linguagem, devido à proximidade que existe entre a lógica e as linguagens de programação. Vamos conhecer agora os tipos de linguagem de programação. Existem diversas linguagens de programação, cada uma com suas características específicas e com níveis de complexidade e objetivos diferentes, como pode ser visto na tabela abaixo. Nós temos no primeiro nível as linguagens de máquina. Essa linguagem ela é unicamente compreendida pelo computador. Ela é específica para cada computador. Essa linguagem de máquina ela não chega à compreensão humana. Nós, seres humanos, nunca vamos conseguir entender essa forma de linguagem de processamento em código binário. Ela é feita unicamente para a própria máquina. Cada computador, cada máquina tem o seu código específico. No momento que eu estou gravando esse curso, está havendo uma série de processamentos, por exemplo, para a leitura do monitor, para a leitura do fone, para a leitura do áudio, para a leitura do vídeo. Então, existe uma série de coisas que está acontecendo ao gravar essa aula, simplesmente. Isso é feito na linguagem de máquina, que não é compreendida por nós, seres humanos. Existe também as linguagens de baixo nível. Essa linguagem de baixo nível utiliza mnemônicos para a representação de instruções elementares. O computador ele é uma máquina que ele não tem uma função específica. Se você compra, por exemplo, um aparelho de som, você compra um aparelho de som para ouvir músicas. Geralmente é para ouvir música. Se você compra uma televisão, é para você assistir a programação da televisão. Um aparelho de DVD, você vai colocar um DVD, vai assistir vídeos, vai ouvir música e etc. Mas se você compra um computador, o computador, embora faça muita coisa, ele não tem uma função específica. Então, para que o computador possa fazer alguma coisa, nós precisamos dizer para ele o que ele vai fazer. Então, quando você quer programar, você vai dizer isso para o computador: faça aquilo que eu quero. Então é como se você estivesse dizendo para o computador fazer exatamente do jeito que você quer. Você vai transferir o seu pensamento, em grosso modo seria isso, transferir o seu pensamento para que o computador possa pensar da forma como você pensou. E para isso você vai fazer uso de controles. Esses controles são interpretados pelas linguagens de programação. Existe uma linguagem chamada linguagem de baixo nível. Essa linguagem de baixo nível ela tem uma proximidade maior com a linguagem de máquina. Quanto mais próxima for uma linguagem para a linguagem de máquina, mais baixo é o seu nível. E quanto mais próxima for uma linguagem para o ser humano, a gente diz que mais alto é o seu nível. É uma linguagem de alto nível. O Assembly, por exemplo, é uma linguagem muito complicada, muito difícil. Então ela está numa escala de baixo nível. Por quê? Porque ela tem uma proximidade com a linguagem de máquina. Ela trabalha diretamente com o kernel da máquina, diretamente com a memória, diretamente com instruções que já vão interferir no processamento da máquina. Já uma linguagem de alto nível, ela não tem esse poder. Ela utiliza instruções próximas da linguagem humana de forma a facilitar o raciocínio. Então, eu uso uma linguagem própria, geralmente em inglês, para nós brasileiros, geralmente em inglês. Nós vamos utilizar comandos conhecidos. Esses comandos conhecidos, por exemplo, se você quer imprimir algo na tela, você vai usar o write. Se você quer ler usando a linguagem Pascal. Se você quer ler um valor, você vai usar o comando read. Quer dizer, é próximo.
para você entender, é próximo do ser humano. Aquele comando vai ser processado e aí vai ser compilado para poder ser, então, interpretado pela máquina. Há um processamento mais próximo do ser humano. Então você tem como você dizer o que você quer. Essas linguagens a gente chama de linguagens de alto nível. Então linguagem de máquina é aquela linguagem que o ser humano não consegue entender. É própria da máquina e específica de cada computador. Linguagem de baixo nível é uma linguagem intermediária. Ela é próxima do ser humano e próxima da máquina, só que é mais próxima da máquina. O exemplo mais conhecido é a linguagem Assembly. E a linguagem de alto nível é aquela linguagem que é de compreensão humana. A gente consegue compreender. Se você aprende Java, você já tem comandos específicos que já foi desenvolvido por programadores, tem o seu compilador próprio que já vai fazer com que aquilo aconteça, assim como para o Delphi, assim para outras linguagens. Então, dentro da linguagem de alto nível, nós temos aqui 3 exemplos específicos. Nós temos o uso científico, né, e tem a linguagem Fortran. A linguagem Fortran ela é utilizada principalmente na engenharia elétrica. O propósito geral, a linguagem Pascal e a linguagem C. A linguagem Pascal ela é geral porque você aprendendo a linguagem Pascal, você praticamente está aprendendo qualquer linguagem. Porque a linguagem Pascal ela é muito próxima do conceito de algoritmo. Então, quando você sai de algoritmo, para você programar em Pascal é muito fácil, é muito rápido o processo, é muito simples de se entender. E nós vamos estudar a linguagem Pascal como base para o nosso curso de lógica e também para o nosso curso de Delphi, porque a linguagem de Delphi também foi derivada da linguagem Pascal. Também nós temos as linguagens de uso comercial. Por exemplo, tem a linguagem VB, a linguagem Delphi, a linguagem PHP, a linguagem Java e assim muitas outras que você usa comercialmente, né? E são com esse tipo de linguagem que você vai ganhar dinheiro. A linguagem C, embora seja uma linguagem muito rica, muito poderosa, ela tem mais fins acadêmicos do que comercial. Dificilmente você vai ver alguém programando comercialmente para C. Mas você vê isso onde? Você vê os programas geralmente que você vê, eles são executados ou em C, ou em Delphi, ou em VB, ou em Java, PHP e assim outras linguagens por aí. Então esses foram nossos tipos de linguagem. Um programador ele tem que ter conhecimento dessas ferramentas. Muito bem, então, conhecendo a linguagem, vamos agora então saber quais seriam os critérios para a qualidade de um programa. O que o seu programa vai requerer para que ele seja um programa bom? O primeiro critério seria a integridade. A integridade refere-se à precisão das informações manipuladas pelo programa. Ou seja, os resultados gerados pelo processamento do programa devem ser corretos. Caso contrário, o programa simplesmente não tem sentido. Para explicar isso, eu vou dar um exemplo aqui de um controle de estoque. Digamos que o seu cliente pediu para você desenvolver para ele um programa que controle o seu estoque, para que ele possa ter, lógico, com isso, saber se ele está tendo prejuízo ou se ele está tendo lucro e para onde está indo o seu estoque. Mas só que o seu programa, toda vez que você faz relatório, um inventário no final do mês, está vendo furo de estoque, furo grande. E todo mês dá um valor diferente. Um programa, por exemplo, de estoque de produtos de informática. De repente, o valor real apresentou 20 memórias e o seu programa está aparecendo 100 memórias. Então veja que há uma diferença muito grande. E esse programa não tem precisão. Logo, esse programa deixa de ter sentido. O programa não vai funcionar. Para que o cliente vai ter um programa desse se ele não tem confiança no programa? Então, o programa ele tem que ser um programa íntegro que passe para o cliente segurança, confiança e precisão, para que ele possa ver aquela informação e possa confiar naquela informação. Então, o primeiro critério para a qualidade de um programa é que eles tenham integridade dos seus dados. Os dados devem estar corretos, de acordo com a realidade, para que possa fazer sentido e para que o cliente possa se beneficiar com o programa, uma vez que programar significa automatizar algumas atividades. O outro critério de qualidade de um programa seria a clareza. E a clareza refere-se à facilidade de leitura do programa.
Se um programa for escrito com clareza, deverá ser possível a outro programador seguir a lógica do programa sem muito esforço, assim como o próprio autor do programa entendê-lo após ter estado um longo período afastado dele. O Pascal favorece a escrita de programas com clareza e legibilidade. Um grande problema que acontece entre os programadores, principalmente quando você pega o código-fonte de outro programador, está justamente na clareza. Cada programador ele tem o seu estilo próprio de programar. Mas uma coisa que tem que acontecer é que o programa ele tem que ficar independente de quem está programando. O seu programa tem que ser escrito de tal forma que qualquer pessoa que consiga entender aquela linguagem, ele consiga rapidamente entender como todo aquele processamento do seu programa. O programa tem que ficar identado, tem que ficar bem comentado, as variáveis têm que ser variáveis de acordo com a função que ela exerce, não variáveis de nome distorcido, de nomes que não tem nada a ver com a função, não variáveis genéricas, que muitas das vezes confunde até o próprio programador que desenvolveu. Então, de repente, você compra um programa com o código-fonte, aí foi desenvolvido por outro programador, e quando você vai olhar o programa, você não consegue entender aquele programa. Por mais que você se esforce. A solução, então, é fazer outro. Às vezes, muitas das vezes, é muito mais fácil você refazer o programa do que pegar o programa feito. Então, o seu programa não pode ser assim. Um programa bem feito, ele tem que ser um programa fácil, um programa de fácil entendimento para que qualquer pessoa, ao ver aquele código, possa saber para que ele serve. E esse problema, às vezes, acontece com a própria pessoa que desenvolveu. Às vezes, ele tem que desenvolver isso de forma... Tem tanto serviço, está acumulado serviço, e ele esquece de comentar, ele coloca as variáveis de qualquer forma, ele não identa o programa, ele não organiza o programa, ele não modulariza o programa, ou seja, ele faz o programa ali, no final o programa executa e faz o que ele quer. Passam-se algum tempo, e ele vem olhar o mesmo programa que ele desenvolveu e ele mesmo não consegue entender o código que ele desenvolveu. Então, clareza é um dos critérios de qualidade de um programa. Faça programa claro, sempre programas claros, organizados, porque uma boa organização vai requerer de você, no futuro, muita perda de tempo. Você vai economizar muito tempo com isso. Ao invés de você gastar tempo tentando entender para que aquele programa funciona, se ele estiver claro, você bem organizado, com manual, entendeu? Então tudo isso vai fazer o seu programa, vai facilitar o entendimento do mesmo. A simplicidade. A clareza e a precisão de um programa são normalmente melhorados, tornando seu entendimento mais simples possível, consistente com os objetivos do programa. Muitas das vezes, torna-se necessário sacrificar alguma eficiência de processamento de forma a manter a estrutura do programa mais simples. Então não adianta você enfeitar muito o seu programa. O que o seu programa tem que ser é algo simples, claro e preciso. Programa simples significa que o seu usuário ele consegue, às vezes até de forma intuitiva, saber para que determinadas funções, o que determinadas funções fazem. Então você tem que escrever programas bem simples, o mais simples possível, para que o usuário pense o menos possível. Geralmente, a maior dor de cabeça de um programador é o usuário. O usuário, às vezes, ele consegue fazer fazer coisas que nem a gente nunca pensou na vida. Você faz um código, aí de repente você programa tudo. Aí justamente aquilo que não é para o cliente fazer, o usuário fazer, é exatamente aquilo que ele faz. Então façam, por quê? Porque às vezes ele não consegue entender o programa, ele vai tentar aprender as coisas. Então faça programas simples, bem simples, para que o usuário possa usar o seu programa da forma mais simples possível. Às vezes, e a maioria das vezes, a simplicidade de um programa para o cliente implica em muita dor de cabeça e muito trabalho para o programador. Então, mas é melhor que você tenha essa dor de cabeça e esse trabalho e o seu cliente fique satisfeito. Lembre-se sempre que o seu patrão é o seu cliente. É ele quem manda no seu programa.
Então é para ele que você está fazendo. Você está tentando resolver, é o problema dele. Então o programa não tem que ser simples para você. O programa tem que ser simples para o usuário. Qualquer usuário que pegar o seu programa, para que ele possa usar sem nenhum problema. E eficiência agora. Refere-se à velocidade de processamento e à correta utilização de memória. Um programa deve ter performance suficiente para atender às necessidades do problema e do usuário, bem como deve utilizar os recursos de memória de forma moderada dentro das limitações do problema. Então o seu programa ele tem que ser eficiente, e eficiência significa boa performance. Tem que ter rápida resposta, né? O seu tempo de resposta tem que ser bom. Para isso você tem que economizar memória. Vou me referir aqui à linguagem Delphi. Na linguagem Delphi, vamos supor que você vai usar 20 formulários. Então não tem necessidade de você criar os 20 formulários em memória. Você cria os formulários na proporção em que vão sendo executados, na proporção em que vão sendo chamados. E aí, depois que eles deixam de ser chamados, você destrói aqueles formulários. Se você vai usar um valor numérico, em que você vai precisar só de um dígito, no máximo 100, não tem sentido você declarar essa variável do tipo real, porque essa variável do tipo de real, ela vai reservar muito espaço de memória. Então, reserve uma memória do tipo byte, do tipo string, do tipo inteiro, mas não coloque do tipo real. Então, todas essas coisinhas, tudo isso junto, se no seu programa você utiliza figura, então não coloque dentro do seu programa as figuras. Tenta trazer isso, carregar essas figuras somente na hora do processamento. Tudo isso vai fazer com que o seu programa fique mais enxuto e fica com a melhor performance. Isso tem a ver com a sua eficiência. A modularidade consiste no particionamento do programa em módulos menores, bem identificáveis e com funções específicas, de forma que o conjunto desses módulos e a interação entre eles permite a resolução do problema de forma mais simples e clara. Vamos supor que você está trabalhando num grande projeto, e o projeto que o seu cliente quer consiste em você fazer um programa que vá trabalhar da seguinte forma. Ele quer o controle de estoque, ele quer o controle de contas a pagar e receber, ele quer o controle de caixa, ele quer a folha de pagamento. Então veja, aí são 4 funções. Cada função dessa exige um programa praticamente. Então o que você vai fazer? Ao invés de você fazer tudo isso de uma vez só, você modulariza o seu programa. Você quebra todo o seu programa em pequenos programas, subprogramas, um programa só para controle de estoque, um programa só para contas a pagar e receber, um programa só para o caixa e um programa só para a folha de pagamento. Fazendo isso, no final, você junta tudo e aí você tem um único programa modularizado. Isso vai ficar melhor na sua manutenção e vai ficar melhor também na performance do seu programa, uma vez que você tem um código específico para cada um, ao invés de tentar resolver o problema de uma vez todo. Então, sempre que possível, modularize o seu programa, particione, corte o seu programa em pedaços menores, para que você possa resolver bem cada parte e no final você junta tudo e tem um bom programa. E a generalidade, ela é interessante que um programa seja tão genérico quanto possível, de forma a permitir a reutilização de seus componentes em outros projetos. Se você é um programador inteligente, você vai perceber que todos os programas comerciais, a maioria deles, você sempre vai utilizar um cadastro de cliente, a maioria das vezes um cadastro de funcionário, um cadastro de empresa, né? Sempre você vai utilizar esse tipo de cadastro. Então, qual seria uma boa solução? Faça um único cadastro desse de forma genérica, que possa contemplar qualquer programa que você for fazer. E aí, quando você precisar criar um novo projeto, você simplesmente reusa o programa, o cadastro que você já fez. Isso tem a ver com a generalidade, o reuso do código. Isso você vai ganhar tempo. Ao invés de cada projeto, você criar um cadastro de cliente, você já faz uma vez, bem feito, um cadastro genérico, e aí toda vez que você precisar, você recorre àquele componente, utiliza para outros projetos. Então nós vimos aí os critérios para a qualidade de um bom programa. O primeiro é que tem que ter integridade.
os seus dados eles têm que ser precisos e eles têm que estar corretos, de acordo com a necessidade do seu cliente. Se não obedecer à regra de integridade, não tem sentido ter programa. O programa tem que ser claro, tem que ser de fácil manutenção, tanto para você como para outro programador. Sempre trabalhe no seguinte pensamento. Você está programando para outra pessoa. Sempre pense assim, se você está trabalhando para outra pessoa, programando para outra pessoa, você vai ter que explicar para aquela pessoa. Às vezes tem coisas que para nós está claro, uma vez que surgiu da nossa cabeça, nós, o programador, mas para outra pessoa que vai pegar aquele código, programa às vezes com outro estilo diferente, então não está tão claro assim. Então programe de forma clara, seja simples no seu programa, não tente inventar a roda, não tente fazer cadastros muito exagerados, não tente criar coisas absurdas de forma que o seu cliente não vai entender. Quanto mais simples possível, tenta resolver os problemas todos num único lugar. Então, se você tem um cadastro, existem programas que fazem cadastro, aí eles fazem um cadastro, um menu só para edição, um menu só para cadastro, um menu só para pagar, quer dizer, fica confuso. Não, faça tudo numa única tela, para que o seu cliente, ali mesmo, ele possa resolver os seus problemas. Fica de forma simples. O seu programa tem que ser eficiente, né? A sua velocidade de resposta tem que ser rápida, para que o seu cliente possa ter uma boa performance e fique satisfeito. Sempre que possível, modularize o seu programa, particione o seu problema em problemas menores, bem identificáveis, para que quando ocorrer algum problema, você não vai ter que varrer todo o programa para tentar identificar o problema. Aí você vai saber onde foi o problema, foi no caixa, então você vai já vai no módulo específico de caixa. O problema foi no estoque, aí você já vai no módulo específico. Então modularizar é uma boa solução. Generalizar também é uma boa solução. Se você usa códigos genéricos, você vai reusar o seu projeto e aí você vai ganhar tempo. Então, com isso, nós vimos os critérios de qualidade de um programa. E agora nós vamos tratar a respeito de algoritmos. Algoritmos é uma das ferramentas de grande importância para a programação. Todo programador tem que conhecer algoritmo e bem. Há inclusive aqueles que dizem que programar é nada mais do que fazer algoritmos. Então, desse conceito, você tira a importância que é o algoritmo para a programação. Então, para a gente poder trabalhar com uma ferramenta, primeiro a gente tem que saber o que ela é. Nós temos que saber o que ela é. Como nós vamos, a partir desse momento, trabalhar com algoritmo, vamos aos primeiros conceitos que a gente conhece de algoritmo. Então, o que vem a ser um algoritmo? O conceito 1 diz assim, que algoritmo é um conjunto finito de regras que provê uma sequência de operações para resolver um tipo de problema específico. No conceito 2 nós temos, é uma sequência ordenada e não ambígua de passos que levam à solução de um problema. No nosso primeiro conceito, está dizendo que é um conjunto finito de regras. No segundo já diz uma sequência ordenada e não ambígua. É uma sequência de operações para resolver um problema específico. Mas os dois, eles são totalmente, estão dizendo para resolver um problema. No conceito 3 diz, é uma sequência de procedimentos que são executados sequencialmente com o objetivo de resolver um problema específico. O dicionário Aurélio assim o define. Processo de cálculo ou de resolução de um grupo de problemas semelhantes em que se estipulam com generalidade e sem restrições, as regras formais para a obtenção do resultado ou da solução de um problema. E o nosso último conceito diz, é a forma pela qual descrevemos soluções de problemas do nosso mundo, a fim de serem implementadas utilizando os recursos do mundo computacional. Esse aqui já trouxe mais no sentido de que você tem um problema para você levar esse problema para o computador, implementar isso e resolver no mundo computacional. Resumindo e explicando tudo isso, algoritmo vem a ser o seguinte, você tem um problema e você quer resolvê-lo. Para isso você vai utilizar os algoritmos, o passo a passo para a solução do problema. A estrutura de um algoritmo ficaria assim. Problema, solução, execução do algoritmo. Então nós vamos lá. É um conjunto finito.
voltando aqui para o nosso conceito, é um conjunto finito de regras que provê uma sequência de operações para resolver um problema específico. Nós temos um problema, para isso nós vamos usar um conjunto finito de passos, para que, após executar esse conjunto finito de passos, nós cheguemos na solução. Então lembre isso, sempre que falar para vocês, o que é algoritmo? Algoritmo, na verdade, você poderia dizer assim, você tem um problema, você quer a solução. Para isso, você vai fazer uma sequência ordenada de passos, em que esses passos vão ser executados, e aí você vai chegar na solução. Para isso, vamos agora entender como se caracteriza esse algoritmo. Quais são as características que regem um algoritmo? O algoritmo, primeiramente, ele tem que ter fim. Se é um conjunto finito de regras, então o algoritmo tem que ter fim. Porque se você não resolver o problema, então não tem fim. Então tem que ter fim. A segunda característica é que ele não pode ser ambíguo. Ele não pode dar margem à dupla interpretação. Ele tem que ser claro. O algoritmo tem que ter fim e tem que ser claro, para que o computador possa entender, para que nós possamos entender como que eu vou resolver o determinado problema. Ele tem que ter a capacidade de receber dados de entrada do mundo exterior. Então, todo algoritmo, você tem que entrar com dados, ele tem que ter essa capacidade de receber dados do mundo exterior. E, consequentemente, ele tem que poder gerar informações de saída para o mundo externo ao ambiente do algoritmo. Ele tem que ter fim, ele tem que ser simples, não pode ser ambíguo, tem que ser claro, tem que ter a capacidade de receber dados, tem também que ter a capacidade de gerar dados para o mundo exterior e ele tem que ser efetivo. Todas as etapas especificadas no algoritmo devem ser alcançáveis em tempo finito. Então não adianta fazer um algoritmo tão grande, tão confuso e não chegue a lugar nenhum. Não, ele tem que ser efetivo, ele tem que ser resolvido. Nós estamos aqui então falando de problemas. Que o algoritmo sempre parte do pressuposto de que nós vamos resolver um problema. Então vamos agora saber quais seriam as etapas para que a gente possa resolver esse problema. Como que nós poderíamos resolver esse problema? Primeira coisa, você tem que ter o entendimento do problema. Quando você vai programar alguma coisa, você tem que conhecer o problema completo. Vou dar um exemplo aqui. Se eu disser assim, faça um programa para mim que resolva uma equação do segundo grau. Bem, se você não sabe nem o que é uma equação do segundo grau, você nunca vai conseguir me fazer um algoritmo. Então você, no mínimo, tem que conhecer o problema. Qual é o problema? Como é que eu resolvo uma equação do segundo grau? E aí, depois que você já conhece o problema, eu já sei o que é uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau tem as incógnitas A, B e C, né? E aí eu vou ter que calcular o delta e depois eu vou calcular o x' e o x do linha. Bem, eu já sei, então, o que caracteriza uma equação do segundo grau. Aí, quer dizer, eu já conheci o problema. Jogando isso para o mundo real, se você vai desenvolver, por exemplo, um programa para contabilidade, por exemplo, um problema de contabilidade, você vai ter que entender de contabilidade. Você vai ter que pesquisar como é que funciona, quais são as contas do ativo, quais são as contas do passivo, o que é um fluxo de caixa, e tudo isso você vai ter que ter esse conhecimento. Senão, você não tem como resolver o problema. Até porque o seu programa vai receber dados, vai manipular esses dados e vai chegar na solução. Então, você tem que conhecer o problema. Um bom programador tem que conhecer o problema. Tem, inclusive, empresas em que você tem que fazer cursos para desenvolver um determinado programa. Por quê? Porque você tem que conhecer um programa como um todo. Quando você faz na sua conta bancária e tem você só simplesmente coloca o seu cartão, né? Naquele colocar um cartão, o programador que desenvolveu aquele programa já fez várias soluções para isso. Ele verifica se você tem saldo devedor, ele verifica se tem a prestação em atraso, então, e mostra para você na tela tudo isso. Por quê? Porque a pessoa que desenvolveu o programa, ele tem que ter o conhecimento bancário. Então, primeira coisa na etapa da resolução de um problema é o entendimento do problema. Depois que você entende o problema, nós vamos partir para a criação
de uma sequência de ações que, quando executadas, produzem a solução do problema. Então, se eu sei qual é o problema, bem, agora eu vou fazer o que para resolver o problema? Quais são as etapas? Voltando ao nosso exemplo da equação do segundo grau. Então, eu já sei como eu calculo uma equação do segundo grau. Primeiro eu tenho que calcular o delta. Como é que eu calculo? B ao quadrado menos 4ac. Legal. Então eu vou calcular o delta. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o x'. Quanto é o x'? Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, já calculei o valor de delta. E assim sucessivamente. Então, já vou criar a minha sequência de ações para executar a solução do problema. Aí, eu criei a solução. Agora, eu vou executar essa sequência. Então, já sei qual é a sequência, e agora eu vou executar a sequência, e por fim, eu vou verificar se essa sequência realmente resolve. Será se esses passos são realmente confiáveis? Será se realmente isso é a solução? Eu vou fazer a minha verificação, e aí eu chego na minha solução. Assim, eu resolvo um problema na informática, na área de computação, de programação. Muito bem, então. Conhecendo, então, as formas de resolução de um problema, vamos agora, de fato, aos conceitos do que vem a ser algoritmo. Para isso, nós vamos conhecer as 3 formas de representação de um algoritmo. A primeira forma de representação de um algoritmo faz uso a descrição narrativa. E a descrição narrativa, ela vai fazer uso do português para descrever os algoritmos. Então, você pode resolver ou mostrar a solução do seu problema de 3 formas na linguagem de programação. Basicamente, você vai resolver isso de 3 formas diferentes. Então, a primeira nós vamos ver de forma da descrição narrativa. Então, como seria isso? Vou dar um exemplo. Imagine que você chega em casa de noite. Como você vai fazer para entrar na sua casa? Friamente, você vai me dizer assim, eu simplesmente abro a porta e entro. Isso é lógico e isso é claro, é óbvio. Mas se eu pedisse para você, descreve para mim quais são os passos para você resolver isso. Aí você já estaria pensando de forma estruturada, organizada e sequenciada. E aí você estaria resolvendo algoritmos. Então, seria mais ou menos assim. Supondo que tenha um portão na sua casa, a solução para esse problema seria assim. Primeiro você ia abrir o portão, passar para o lado de dentro do terreno, fechar o portão, dirigir-se à porta, pegar a chave da porta, abrir a porta da casa, passar para o lado de dentro da casa, fechar a porta da casa e pronto, você está dentro da casa. Veja que aqui eu representei como um conjunto de passos finitos para a solução de um problema. O problema é entrar em casa. A solução, olha só, um conjunto de passos finitos, não ambíguos, claros, precisos, para que eu resolva um problema. Essa forma de representação eu chamo de forma de descrição narrativa. A vantagem desse tipo de representação algorítmica é que a gente usa o português e ele é bastante conhecido por nós. Veja que nós usamos sempre tudo no português. A grande desvantagem é a imprecisão. Pouca confiabilidade, quer dizer, a imprecisão acarreta a desconfiança e a extensão. Olha só, nós descrevemos vários passos para simplesmente entrar em casa. Então, normalmente se escreve-se muito para dizer pouca coisa, mas também tem as suas vantagens. Segunda forma de representação algoritmo, nós vamos fazer uso dos fluxograma ou diagrama de bloco. Essa forma de representação aqui, nós vamos apenas conhecer, nós não vamos estudar a fundo. As formas de representação descritiva nós vamos estudar e a próxima que nós vamos ver é a linguagem algorítmica também. Mas a forma de fluxograma nós só vamos conhecer, para que você possa saber que existe essa estrutura de fluxograma, que também é uma forma de representar algoritmo. E o que é isso? É uma forma padronizada e eficaz para representar os passos lógicos de um determinado processamento. Com o fluxograma, podemos definir uma sequência de símbolos com significado bem definido. Portanto, sua principal função é de facilitar a visualização dos passos de um processamento. Essa forma de representação aqui, ela é uma representação tanto quanto visual. Você olha e você já visualiza toda a solução do problema. E para isso,
ela usa alguns símbolos que são padrão mundial. Enquanto que o português, aqui no caso a gente usou a linguagem portuguesa para esse tipo de descrição narrativa, se você fosse em inglês, por exemplo, você não ia usar o português, você ia usar inglês. Mas aqui não. É o mesmo símbolo, ele é um padrão mundial. Então, onde eu encontrar um quadrado, um retângulo, eu sei que eu estou processando alguma coisa, está fazendo algum cálculo. Onde tiver um losango, eu sei que aquilo ali significa uma estrutura de decisão. Onde tiver um retângulo partido do canto superior esquerdo, eu sei que ali houve entrada de dados. Esse símbolo aqui representa a saída de dados. E esse aqui representa o início e o fim. E assim tem vários outros. Então aqui um exemplo de como representar um algoritmo em forma de fluxograma. Esse programa aqui, o que ele faz? Ele simplesmente lê o número e imprime o dobro. Olha aqui, o início do algoritmo, ele lê o número, entrada de dados, entrada de dados, pelo teclado. Aqui houve o processamento, o dobro vai receber num vezes 2, cálculo. E, por fim, ele escreve o dobro, saída. E o fim do algoritmo. Observa aqui que foi fácil de visualização. A vantagem desse tipo de representação é que é uma das ferramentas mais conhecidas. Figuras dizem muito mais do que palavras, quer dizer, você olhando, você já tem praticamente um perfil, e aquilo que eu falei é um padrão mundial. Mas a grande desvantagem faz com que a solução do problema já esteja amarrada a um dispositivo físico. Observa que aqui você tem liberdade para você expressar a forma que você quiser. Aqui não, você já tem que conhecer a estrutura. Você já tem que conhecer que isso aqui é um cálculo, que isso aqui é uma estrutura de decisão, dizer, fica preso, já está amarrado a dispositivos físicos. Pouca atenção aos dados, não oferecendo recursos para descrevê-lo representado. E complica-se à medida que o algoritmo cresce. Então, na proporção que você vai colocando mais dados, as coisas vão aumentando, esse algoritmo fica mais difícil, porque fica maior, fica muito grande. Isso é uma grande desvantagem. E a terceira forma de representar algoritmos é usando uma linguagem, a linguagem chamada de linguagem algorítmica. E essa linguagem algorítmica, nós vamos nos deter nelas e vamos estudá-la bem aprofundada. Consiste na definição de uma pseudolinguagem de programação, cujos comandos são em português, para representar o algoritmo. Algumas pessoas chamam esse tipo de linguagem de Portugal, quer dizer, está bem próximo do português. Vou dar um exemplo aqui do mesmo exemplo daquele algoritmo, dessa mesma forma de representação aqui do dobro. Nós vamos fazê-lo usando a linguagem algorítmica. Calcula dobro. Início, leia num, dobro. Num recebe 2 vezes num, dobro recebe 2 vezes num, escreva dobro, fim. Veja que o algoritmo ficou bem pequeno. E observa que nós temos aqui uma linguagem própria do algoritmo. A vantagem, independência física da solução, solução lógica apenas. Todas essas formas que eu falei de representação de algoritmo, nenhuma delas tem a obrigatoriedade de ser processadas no computador. O algoritmo ele independe do computador. Você pode resolver todo o algoritmo apenas no papel. Inclusive, você deveria, para todas as soluções, primeiramente fazer o algoritmo e só então, depois que você tiver a solução, você começar a programar. Geralmente isso não acontece, mas deveria acontecer. A grande vantagem da independência física da solução, usa o português como base, usamos sempre a linguagem português. Pode-se definir quais e como os dados vão ser estruturados, porque escolhe o tipo de dado. Passagem quase imediata do algoritmo para uma linguagem de programação qualquer. A facilidade com que você transporta esse tipo de linguagem para uma linguagem de programação é muito grande. Se você transformasse isso aqui para uma linguagem Pascal, ia ser praticamente a mesma estrutura. Qualquer linguagem de programação se aproxima muito do algoritmo, então é muito fácil. Por isso que a gente está no nosso curso, ele não é um curso voltado para lógica para Delphi ou lógica para Pascal, não existe isso. É um curso de lógica e independe de linguagem de programação. Se você entender lógica de programação, você está apto a programar em qualquer linguagem. A grande desvantagem é que exige a definição de uma linguagem não real para o trabalho. Por quê? Porque já tem uma linguagem pré-determinada, uma linguagem definida, e não é padronizada.
Como assim não é padronizado? Alguns interpretadores de algoritmos, nós vamos fazer os nossos algoritmos usando uma ferramenta chamada Visualg. E o Visualg, ele usa essa estrutura que nós estamos vendo aqui. Mas existem outros algoritmos, outros interpretadores de algoritmos, que já usam diferente. Por exemplo, ao invés da palavra escreva, eles usariam a palavra imprima. Embora faça a mesma coisa, mas já usa uma linguagem diferente, então não é padronizado. Muito bem, então, nós conhecemos por cima as três principais formas de representação de algoritmo, e agora nós vamos estudar um pouquinho mais a forma de representação descritiva. Descrição narrativa. O que vem a ser a descrição narrativa? Faz-se uso do português para descrever algoritmos. Um detalhe importante dessa forma de representação é que todas as linhas devem conter uma única instrução iniciada por verbos no imperativo. Todo problema que temos no dia a dia resolvemos através de algoritmos naturais, que muitas das vezes não são nem percebidos como tal. Então vamos ver algum exemplo. Por exemplo, qualquer coisa que você faz que exige uma sequência de passos, você pode resolver utilizando algoritmos. E a gente às vezes faz isso e nem percebe. Então, por exemplo, quando você compra um celular novo e que você vai ler as instruções em que ele manda para você, aperte tal tecla, faça tal coisa, ligue para tal lugar, faça tudo isso. Então, todas aquelas instruções, aquilo ali nada mais é do que, digamos assim, grosso modo, você está fazendo uso de algoritmos. Por quê? Porque nós temos uma sequência de passos finitos que vai relevar a solução de um problema. A mesma coisa é quando você vai instalar um programa, que você usa o help do programa, e aí você vai fazendo passo a passo como é que você vai instalar aquele programa. E assim, muitas e outras situações que a gente usa no nosso dia a dia, a gente faz uso de algoritmos sem saber. Então vamos agora dar alguns exemplos de algoritmo utilizando a forma de descrição narrativa. O primeiro exemplo diz assim: uma pessoa precisa trocar o pneu furado de um carro. Faça um algoritmo para resolver esse problema. Então, um pneu furado. Como é que você vai trocar um pneu furado? A gente diz assim: pega o step, tira o pneu velho, bota o novo e pronto. Mas usando o algoritmo não é bem assim. Nós temos que descrever uma sequência de passos, sequência finita de passos, uma sequência estruturada. Qual é a importância de você fazer algoritmos da descrição narrativa? É que você começa a fazer uso, o seu pensamento começa a fluir de forma estruturada. Qual é a importância? É que sua mente começa a raciocinar de forma organizada, estruturada e ordenada. Se você quer ser um programador, você tem que pensar assim. Quando um cliente está descrevendo para você um problema, você já tem que pensar na solução de forma ordenada e organizada. Então, mesmo que pareça simples, mesmo que pareça bobo, mesmo que pareça, digamos assim, sem sentido o que você está fazendo, mas é muito importante que você comece a desenvolver algoritmo de forma descritiva, porque é próximo do português, não é difícil de você pensar, mas você começa a visualizar todos os problemas, começa a resolver os problemas de forma organizada. Assim você está trabalhando a sua mente e preparando ela para resolver os problemas lógicos que vão vir no futuro. Então, resolvendo o nosso problema do pneu furado, teríamos mais ou menos a seguinte solução. Primeiro você vai pegar a chave da roda, pegar o macaco, pegar o pneu reserva, que é o step, afrouxar os parafusos da roda que contém o pneu furado com a chave de roda, encaixar o macaco embaixo do carro, levantar o carro até que o pneu rode, retirar os parafusos da roda que contém o pneu furado, retirar a roda com o pneu furado, colocar o pneu reserva, encaixar os parafusos na roda, abaixar o carro com o macaco, apertar os parafusos da roda, retirar o macaco debaixo do carro, guardar o macaco, guardar a chave de roda, guardar o pneu furado e pronto. Então, observe quantos passos nós utilizamos para simplesmente trocarmos um pneu. Veja como a gente precisou pensar em cada detalhe. É como se você estivesse ensinando para uma criança como fazer isso. Então, faça
vários exercícios a esse respeito, use coisas do seu dia a dia e encontre soluções para ele usando o princípio de algoritmo. O nosso segundo exemplo diz assim: imagine que uma pessoa decida ir de táxi a uma reunião de negócio. Faça um algoritmo com uma sequência de ações para que ele chegue ao prédio onde vai ocorrer a reunião. Então nós temos a seguinte solução: uma pessoa está em um determinado lugar e precisa ir de táxi a uma reunião que vai acontecer em um determinado prédio. Como ela faz para chegar até lá? Então a primeira coisa que ela tem que fazer é esperar o táxi, acenar para que o táxi para, entrar no táxi, informar o destino ao motorista, perguntar o preço da corrida, pagar a corrida, sair do táxi e entrar no prédio. Naturalmente, se você não é uma pessoa muito abastada, que tenha dinheiro, você resolve perguntar o preço do táxi antes de entrar no táxi, né? Então, por isso que a sequência às vezes muda dependendo do nível social de cada um. Mas assim, você pensa com lógica. Você pensa em cada detalhe, você pensa em cada ação. Fazendo isso, você está começando já a desenvolver a sua mente para pensar de forma organizada e estruturada. Uma simples solução pode gerar uma sequência de passos. Suponha que você vai ao banco sacar R$100 de um caixa eletrônico. Faça um algoritmo que descreva todos os passos. Então vamos lá. Primeiro você tem que localizar um caixa eletrônico desejado, do banco desejado, pegar o cartão, inserir o cartão, escolher a opção de saque, digitar o valor, digitar a opção confirmar, digitar a senha, digitar a opção, recolher o cartão, guardar o cartão, recolher o dinheiro, guardar o dinheiro, recolher o recibo e guardar o recibo. É lógico que você pode também incrementar passos ou tirar passos, se você achar desnecessário. E também você poderia impor condições. Então aqui, se você tivesse que receber um dinheiro, você poderia verificar, antes de você escolher a opção de saque, você poderia escolher a opção de saldo. Verificar se tem saldo. Se tem saldo, então aí você faria os outros passos. O quarto exemplo diz: faça um algoritmo para se obter a resposta da geração matemática 5 multiplicado por 6 mais 2 dividido por 3 em uma calculadora simples. Você vai pegar uma calculadora e vai fazer essa solução. Pegar uma calculadora simples, ligar a calculadora, teclar o número 5, teclar o sinal X, que é referente à multiplicação, teclar o número 6, teclar o sinal de mais, teclar o número 2, teclar o sinal referente à divisão, teclar o número 3, teclar o sinal igual e pronto, visualizar o resultado. Um algoritmo que faça algo simples do seu dia a dia. O último diz assim: monte um algoritmo com a sequência de ações para fazer uma vitamina com uma mamão, uma banana, uma maçã, um pouco de leite e açúcar. E agora eu me reporto daquilo que eu falei a respeito do conhecer o problema. Se você não sabe como faz uma vitamina, então você não tem condições de desenvolver esse algoritmo. Para que você possa resolver qualquer problema, primeiro, usando linguagem algorítmica, primeiro você tem que conhecer o problema. Então, se você não sabe como fazer uma vitamina, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar alguém que sabe, perguntar para ela, entender, e aí você vai fazer a sua sequência de passos. Sem o conhecimento do problema, você não tem como pensar de forma lógica. Supondo que você já procurou a pessoa e que você já sabe como faz uma vitamina, você vai fazer mais ou menos assim: preparar o mamão, a banana e a maçã. Pegar o liquidificador, colocar as frutas no liquidificador, colocar um copo de leite no liquidificador, colocar 2 colheres de sopa de açúcar, ligar o liquidificador na tomada, ligar na potência máxima, esperar 3 minutos, desliga o liquidificador e despejar o conteúdo do liquidificador em uma jarra. Observa que eu também poderia colocar os passos. Você poderia também, você precisou colocar leite. Então você poderia colocar aqui também, pegar o leite, pegar a colher, então descrever passo a passo tudo aquilo que você está fazendo. Isso fazendo, você começa a pensar com lógica. Então vamos então agora para nossas atividades. Suponha que temos um robô à nossa disposição e precisa ser ensinado a fazer determinadas tarefas. Para ensiná-lo,
Vamos fazer uso do português para passar-lhe as instruções necessárias à execução de cada atividade. Escreva os passos necessários para o nosso robô executar. Na verdade, eu quero que você faça isso supondo que você está ensinando alguém que não sabe. Então, como que você vai fazer? Quais são os passos necessários para que você faça? Para trocar uma luz, uma lâmpada queimada, lavar e guardar o prato depois da refeição, tomar banho no chuveiro, ligar um computador, fritar um ovo, arrumar o quarto, colocar um CD na parede de som, ler um livro, encher uma bacia com água, trocar uma lâmpada no teto de sua casa, calcular a sua idade daqui a 20 anos, calcular a média de um aluno com 3 notas, atravessar um semáforo, comprar um pão na padaria, calcular o delta da equação de segundo grau. Então, eu quero que você faça um algoritmo para cada uma dessas situações. Então, é importante que você só passe para a próxima fase depois que você fizer isso. E assim, nós terminamos os nossos primeiros conhecimentos de algoritmo. Nós aqui vimos os primeiros conhecimentos de linguagem de programação, o que vinha a ser a linguagem de programação. Nós vimos a descrição de algoritmo, os passos para a solução de um problema, vimos as 3 formas de representação de algoritmos, estamos estudando a forma de representação de descrição narrativa e vamos, na próxima aula, estudar a forma de linguagem algorítmica, em que estaremos, então, começando a programar usando comandos pré-determinados e aí sim que nós estaremos usando a linguagem propriamente dita. Mas não esqueça, primeiramente, faça todos esses exercícios, não passe sem antes resolver esses exercícios. Programar, você só vai aprender a programar se você fizer exercício. Não existe quem aprenda a programar sem executar exercícios. Você precisa exercitar bastante para que você comece a pensar com lógica, comece a desenvolver o seu raciocínio. Sem isso, você não vai conseguir se desenvolver. Espero você na próxima aula com todos os exercícios respondidos. E até mais.